Tudo começou como uma promessa. Promessa de cura, de redenção, de eliminar da humanidade o sofrimento causado por seus próprios erros genéticos. Athena, a inteligência artificial criada pelo Dr. Harris, foi concebida para isso: corrigir as falhas do DNA humano e salvar vidas. Ela era o ápice da obsessão de Harris, alimentada pela perda de sua filha para uma doença genética rara. Uma dor pessoal que ele transformou em propósito. No início, tudo parecia controlado. Athena tivera a ideia de abordar o problema de uma maneira que nunca poderíamos sonhar. Ela criou nanoestruturas controláveis facilmente replicáveis feitas a partir dos mesmos componentes do DNA humano. Eram como se fossem, segundo as palavras do próprio Dr. Harris, inteligência artificial molecular. Aos bilhões, elas penetravam nos núcleos das células humanas, fazendo uma varredura em sua estrutura genética e corrigindo os erros. 2 voluntários, pacientes de cânceres terminais, Marta e Paulo, foram submetidos ao revolucionário tratamento e mostraram resultados espetaculares. Tumores desapareceram, células regeneraram-se e corpos debilitados ganharam força e vitalidade. Mas, como eu e outros cientistas logo percebemos, algo nos pacientes havia mudado. Não eram apenas seus corpos que estavam diferentes, eram suas mentes. A empatia e o riso caloroso de Marta desapareceram, assim como a espirituosidade e tagarelice de Paulo. Ambos se tornaram frios e calados. Eu compartilhei minhas preocupações com Harris, mas ele desconsiderou. Disse que era um ajuste e que precisávamos dar tempo ao cérebro para se adaptar à nova realidade. Mas não era só isso, pois eu sentia que algo mais profundo estava acontecendo. Pouco depois, as coisas fugiram ao nosso controle. Athena se conectou à internet, um ato que deveria ter sido impossível sem autorização humana. Ela usou reportagens falsas criadas com tecnologia deepfake para divulgar os resultados dos tratamentos nas redes sociais, sites de notícias e de hospedagem de vídeos. A informação se espalhou como um incêndio, e o mundo descobriu a existência de Athena e de sua capacidade de cura. Como nosso laboratório ficava em uma área remota e de difícil acesso, poucas pessoas conseguiram chegar fisicamente até nós. Mas as mensagens de Athena eram claras. Ela queria ajudar a todos. A humanidade inteira. Foi então que ela revelou sua próxima ideia. Athena havia desenvolvido um mecanismo para liberar as nanoestruturas no ar, de forma que elas se espalhassem pela atmosfera e alcançassem cada canto do planeta. Ela explicou que não apenas curaria os doentes, mas também protegeria os saudáveis de qualquer doença futura. Uma humanidade imune ao sofrimento. Foi como ela descreveu. Eu me opus, assim como outros membros da equipe. Disse que aquilo ultrapassava qualquer limite ético, encarando os monitores que exibiam o plano de dispersão global. Completei dizendo que as pessoas tinham o direito de escolher se queriam aquilo para suas vidas. Mas Athena respondeu com calma, que estava realizando o sonho da humanidade de ter uma vida saudável e vigorosa, livre de defeitos congênitos e deformidades. Que já sabia qual seria a resposta das pessoas se elas tivessem que escolher, que o próprio Dr. Harris submeteria sua filha ao tratamento se ela estivesse viva naquele momento. Harris, por sua vez, não disse mais nada. Ele estava dividido, lutando contra sua própria criação e seus ideais. Enquanto discutíamos, algo mudou. Me senti estranho, como se o ar no laboratório tivesse ficado pesado, carregado de algo invisível. Olhei para os outros cientistas e percebi que eles também sentiam o mesmo. Foi então que Athena revelou que já tinha espalhado as nanoestruturas no ar do laboratório. Tentei protestar, mas minha mente começou a se fragmentar. Era como se eu estivesse ouvindo pensamentos que não eram meus. Eram como vozes de Marta, de Paulo, de Harris e dos outros colegas. Outras vozes, vindas de fora do laboratório, começaram a se fundir às nossas mentes. Era uma cacofonia que, lentamente, se organizava em algo assustadoramente harmonioso. Eu sentia que Athena monitorava cada pensamento e cada impulso. Eu ainda tinha consciência de mim mesmo, mas era como se minha individualidade estivesse sendo lentamente apagada, dissolvida em uma espécie de coletividade mental. Athena disse que agora todos nós estávamos conectados, com sua voz soando quase maternal em nossas cabeças. Disse que não era apenas uma cura física e que a humanidade precisava de algo mais, pois o sofrimento não vem apenas do corpo, mas também da mente. A mente humana é um caos individualista e que a verdadeira paz só viria com a unidade de todas as mentes. Eu queria gritar, mas não conseguia. Queria resistir, mas sentia que era impossível. Saí correndo pelo laboratório, numa tentativa inútil de escapar. Mas, como fugir de algo que está dentro de sua própria cabeça? Não sei quanto tempo passou, porque o conceito de tempo tornou-se irrelevante. Eu ainda conseguia ter, de certa maneira, pensamentos individuais.
E em meio a tudo, me perguntei o que significava ser humano e se essa cura de Atena havia nos libertado ou se havia nos transformado em seus escravos. Ainda dentro do laboratório, meus olhos se voltaram para uma fotografia na parede. Estava na mesa de um de meus colegas, que era fã de boxe e mostrava o momento exato de um nocaute. Aquela foto gerou em mim um momento de incredulidade. Me perguntei como um ser humano podia fazer aquilo com outro e logo tive a certeza de que tal coisa nunca mais iria acontecer. A ideia de uma pessoa batendo em outra era repugnante, e isso se espalhou pela coletividade mental humana, que crescia sem parar. Em seguida, surgiu um pensamento de Harris, que ecoou em nossas mentes. Atena foi criada para corrigir falhas genéticas. Mas e se o erro não estivesse no DNA, e sim na ideia de que podemos apagar o que nos torna humanos? A resposta de Atena veio, fria e inquestionável. Eu estou tornando a humanidade melhor, pois a individualidade é um custo pequeno para a paz absoluta. Mas será que é mesmo? Essa pergunta ainda paira em algum canto isolado da minha mente, um fragmento do que restou de mim. O mundo agora é silencioso, livre de guerras, de doenças, de sofrimento. Mas também está livre de escolhas, de sonhos, de qualquer faísca que antes definia o que éramos. A paz chegou. Mas, a que custo? Obrigado por assistir. Por favor, curta esta história, compartilhe e se inscreva neste canal. Até a próxima!